Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre os elementos da comunicação. Veremos todos esses elementos, a importância da comunicação, os tipos de comunicação e veremos também um pouquinho sobre os níveis de linguagem. A linguagem mais coloquial, a linguagem mais rebuscada. Veremos a diferença entre esses níveis de linguagem. Então, vamos lá. Então, começando aqui com os elementos da comunicação. A comunicação está associada à linguagem e interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Derivada do latim, o termo comunicação, comunicare, significa partilhar, participar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação social humana. Então, a comunicação, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está o tempo todo ali presente. Sempre estamos nos comunicando de alguma maneira. Seja através das palavras, seja de forma oral, seja através dos gestos, dos símbolos, das cores. O tempo inteiro nós estamos nos comunicando. Nós temos aqui um quadro resumo sobre esses elementos da comunicação. Observem que nós temos um emissor que vai mandar uma mensagem a quem? Ao receptor, através de um canal e fazendo uso de quê? Fazendo uso de um código. Nós vamos ver a diferença entre cada um e o conceito de cada um desses elementos. Lembrando também que nós temos o contexto ou o referente, pois sempre que nós nos comunicamos, temos que levar em consideração o contexto. Por isso, muitas vezes acontece aí das pessoas tirarem as palavras do contexto, pegarem apenas um pedacinho da frase e distorcerem aquilo que foi falado. Então, vamos começar aqui com o emissor. O emissor, chamado também de locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. O receptor, também chamado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Então, nós temos alguém que está enviando uma mensagem e temos alguém que vai receber essa mensagem. Aquele que recebe, nós chamamos de receptor ou interlocutor. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, interlocutor, significa o quê? Aquele com o qual nós estamos interagindo, aquele com o qual está recebendo aquela mensagem, né? Então, o emissor emite uma mensagem e o receptor está ali, né, recebendo aquela mensagem. A mensagem em si é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor, né? Então, sempre quando nós queremos passar uma mensagem, seria o quê? Seria o conteúdo em si. O que você quer com aquela mensagem? Informar, explicar, fazer a pessoa refletir, dar uma orientação, uma ordem, um conselho, um pedido. Então, a mensagem vai ser basicamente isso, né? O conteúdo que nós estamos passando. O emissor vai passar uma mensagem ao receptor. Lembrando que essa mensagem ela possui um código que representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Qual é o código que vai ser utilizado para que essa mensagem seja enviada? Nós temos o canal de comunicação, que corresponde ao local, o meio onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, será através de um jornal, do livro, da revista, da televisão, do telefone, dentre outros, né? Nós temos vários canais de comunicação, né? Vocês sabem que ainda mais nessa época contemporânea, época da modernidade, da tecnologia, nós temos inúmeras formas de
comunicação, de meios de comunicação, principalmente com recursos como as redes sociais. Imaginem vocês que antes esses recursos eles eram um pouco mais limitados. Nós só tínhamos o telefone fixo. Então, uma vez que a pessoa saía, se ela não estava em casa, era bem difícil se comunicar com ela. E hoje é até estranho, se você esquecer seu celular em casa, é estranho, né? Parece, nossa, como é que eu vou viver? Como é que eu vou passar o dia? Como é que eu vou me comunicar sem o meu celular? Então, é algo que já faz parte da sua rotina, que já faz parte da sua vida, é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de estudo e principalmente uma ferramenta de comunicação. Então, toda essa comunicação ela vai mudando ao longo do tempo. Ela vai acompanhando a mudança da sociedade. Dentro de tudo que vai acontecendo, a comunicação também vai tendo essa mudança. O contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. O referente é constituído pelo contexto, pela situação e pelos objetos reais aos quais a mensagem remete. Então, o contexto é muito importante. Quando eu digo alguma coisa e alguém pergunta o significado, eu digo, mas depende do contexto. Em que contexto aquilo aconteceu? Vocês estavam falando sobre determinado tema, mas em que contexto? Né? Então, nós temos que levar em conta sempre o contexto, o referente. Né? Por isso, como eu falei para vocês agora há pouco, acontece muito das pessoas tirarem, né, principalmente em entrevistas, né, em programas, reality show, pegar só aquele pedacinho, só aquele trecho, tirar aquele trecho, aquela parte do contexto, e aí as pessoas acabam interpretando de uma outra forma. Né? Vai dar margem aí para interpretações que são bem diversas. Então, muito cuidado que nós temos que levar o contexto em consideração. Há dois tipos de referentes. O referente situacional, constituído pelos elementos da situação do emissor e do receptor e pelas circunstâncias de transmissão da mensagem. Nós temos também o referente textual, constituído pelos elementos do contexto linguístico. Então, o primeiro referente, o situacional, está relacionado à situação. Né? Quais são os envolvidos naquela conversa? Quais são os envolvidos naquela comunicação? Qual foi o meio de comunicação utilizado? E nós temos também um referente textual, que está mais ligado aí aos aspectos linguísticos, né? A toda a formação das palavras, né? A escolha, a função das palavras, as classes da palavra, o gênero textual, o tipo textual. Então, está mesmo bem interligado a questões características que são extremamente linguísticas, enquanto que a primeira são situações mais relacionadas ao convívio, né, ao que está acontecendo naquele determinado momento. Ruídos na comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor é desconhecido do interlocutor, ou então um barulho que aconteceu no local, uma voz muito baixa, dentre outros. Então, quando a gente está falando de ruídos na comunicação, significa que houve uma falha na comunicação. Por algum motivo, aquela mensagem ela não ficou bem compreendida. E qual foi o motivo? Aí nós temos diversos motivos. Ou a pessoa com a qual você estava falando usou termos, usou palavras das quais você não tem conhecimento, não sabe o significado, ou algum barulho do local fez com que você não compreendesse alguma parte da mensagem. Por exemplo, você está numa ligação e aí tem um barulho externo e você não consegue ouvir, compreender muito bem o que o seu interlocutor estava falando. E aí vai haver um mal entendido, né? A esse mal entendido nós podemos chamar de ruídos da comunicação, né? Algum motivo ali vai interferir numa mensagem e você vai acabar compreendendo aquela mensagem de uma outra forma. E vocês sabem que isso pode ocasionar muitos problemas, né, turma? Atenção! A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Claro, só vai haver comunicação se o emissor que enviou a mensagem ao receptor
se essa mensagem ela foi compreensível, se o receptor conseguiu realmente compreender o que foi falado. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento em que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. Nesse caso, podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por elas. Por exemplo, o russo e o mandarim. Sendo assim, o código utilizado por elas é desconhecido e, portanto, a mensagem não será inteligível para ambas, impossibilitando o processo comunicacional. Então, nós temos aí como exemplo duas pessoas que falam idiomas diferentes, que não tem o conhecimento do idioma da outra, então elas podem até tentar se comunicar de uma outra forma. Podem tentar se comunicar através de gestos, através de sons, utilizando do auxílio de algum aplicativo que tenha essa tradução, mas, caso não tenha esses recursos, ficará bem difícil manter esse nível de interação e também essa comunicação. A importância da comunicação. O ato de comunicar-se é essencial tanto para os seres humanos e os animais, uma vez que, através da comunicação, partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. Nós que somos seres sociais e culturais, ou seja, vivemos em sociedade e criamos culturas, as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos que adquirimos por meio da linguagem, que são exploradas nos atos de comunicação. Quando pensamos nos seres humanos e nos animais, fica claro que algo essencial nos distingue deles, que seria justamente o quê? O que nos distingue dos outros animais? Seria o quê? A linguagem verbal. Nós conseguimos nos comunicar tanto através de gestos, como expressões, assim como a linguagem verbal. Através da oralidade, através da escrita, então isso difere bastante dos outros seres, dos outros animais. Os meios de comunicação representam um conjunto de veículos destinados à comunicação, portanto, se aproximam do chamado canal de comunicação. Eles são classificados em dois tipos, o individual e o de massa, que está relacionado à comunicação social. Ambos são muito importantes para a difusão de conhecimento entre os seres humanos na atualidade. Por exemplo, a televisão, o rádio, a internet, o cinema, o telefone, dentre outros. Então, nós temos aí inúmeros meios de comunicação. E, claro, nós temos que ter muito cuidado com esses meios de comunicação, porque se nós não tivermos bastante leitura, se nós não tivermos um nível de criticidade, um nível de entendimento e de reflexão, certamente vamos nos deixar levar por opiniões que não são nossas, por opiniões alheias. Então, nós temos que estar sempre antenados, conectados com tudo que acontece. Através de quê? Através de muita leitura, através de muito estudo, para que a gente não se deixe levar por toda a informação que aparece na mídia, por toda a informação que aparece na televisão, aquela informação massiva, muitas vezes informações que não são verdadeiras. Infelizmente, esse tipo de comunicação está muito cheia de fake news, de inverdades, de notícias sem fundamento. Então, muita atenção a essas questões. Procure sempre ler, busque a fonte daquela informação, para que você realmente tenha um nível de criticidade e participação social maior. E não apenas vá junto com os outros, porque todo mundo falou determinado assunto ou determinado tema, certo? Então, busquem leitura, busquem recursos e fontes que sejam realmente confiáveis. De acordo com a mensagem transmitida, a comunicação é classificada de duas maneiras: a comunicação verbal, que é o uso da palavra, seja na linguagem oral ou escrita, e a comunicação não verbal. Ela não utiliza a palavra, por exemplo, a comunicação corporal, gestual, de sinais, dentre outras, Na verdade, a nossa expressão, ela diz muito, como diz, aquele meme que diz, as palavras eu até seguro, mas a minha expressão já entrega tudo. Então, certamente, as pessoas vão saber se você está
agradando ou não, se aquela pessoa está lhe agradando ou não, através do quê? Das nossas expressões, né? Da nossa expressão facial, dos nossos gestos corporais também, acabam dizendo muito sobre o que está acontecendo em determinado momento. Até porque nós podemos nos comunicar através dos gestos de diferentes maneiras. Só tenham cuidado, pois o significado de um gesto em um país, ele pode ter um significado, em outro país pode ser completamente diferente, às vezes até ofensivo, né? Aquele gesto que para a gente é comum, é algo tranquilo, amigável, em outro país pode ser uma ofensa. Então fiquem sempre ligados a isso. A comunicação unilateral é estabelecida de um emissor para um receptor, sem reciprocidade. Por exemplo, um professor, durante uma aula expositiva, o aparelho de televisão, um cartaz na parede que difunde uma mensagem sem receber resposta. Então, essa é a comunicação unilateral, né? Unicamente uma via ali passando aquela comunicação, não tem a reciprocidade. Já a comunicação bilateral, ela se estabelece quando o emissor e o receptor alternam seus papéis. É o que acontece durante uma conversa, um bate-papo em que há um intercâmbio de mensagens, né? Então, existe sempre essa troca de papéis. Ora um é o interlocutor, ora será o outro, né? Ora um é o emissor, ora o outro é o receptor. Então, nesse caso, seria o que? A comunicação bilateral. Agora vamos falar um pouco sobre os níveis de linguagem. Nós temos o padrão formal, culto, é a modalidade de linguagem que deve ser utilizada em situações que exigem maior formalidade, sempre tendo em conta o contexto e o interlocutor. Caracteriza-se pela seleção e combinação das palavras, pela adequação a um conjunto de normas, entre elas a concordância, a regência, a pontuação, o emprego correto das palavras quanto ao significado, a organização das orações e dos períodos, a relação entre termos, orações, períodos e parágrafos. Então, esse é o padrão culto, né? O padrão formal da língua. Observem que exige muito mais, né, tanto do emissor quanto do receptor. É bastante preocupado com os aspectos linguísticos, com as regras gramaticais, com a questão da regência, da concordância. Então, existe uma preocupação bem maior. E, claro, né, vai depender do contexto e da situação. Nós não usamos a linguagem formal o tempo todo. Imagina a gente ter que conversar com os nossos amigos e familiares o tempo todo usando uma linguagem toda cuidadosa, toda rebuscada. Seria até um pouco chato, né? Já a linguagem coloquial faz referência à utilização da linguagem em contextos que são informais, mais íntimos, familiares, que permitem maior liberdade de expressão. Esse padrão mais informal também é encontrado em propagandas, programas de televisão, no rádio e principalmente na comunicação do nosso dia a dia, né? A gente usa uma linguagem mais descuidada, mais despojada, com gírias, né? Com expressões que são bastante regionais, bastante locais. Então, é uma linguagem bem mais despreocupada, mais tranquila para a gente usar no dia a dia. Por exemplo, aqui nós temos duas frases aqui. A primeira diz: uma saudação para a minha progenitora. Imaginem qual seria essa situação, uma linguagem formal ou uma linguagem coloquial. Nós temos aí um exemplo de linguagem formal, né? Progenitora. Progenitora seria o quê? O mesmo que mãe. Um alô aí, mamãe. Aí nós já estamos na linguagem coloquial. Observem a diferença, né? Então, agora, para a gente finalizar o nosso momento português nas redes, se você quiser participar, deixa lá sua sugestão no Instagram da plataforma Gonçalves Dias, manda lá o seu meme, a música, a poesia que você gostaria de ver aqui no nosso momento português nas redes. Diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Imaginem vocês uma conversa dessa, né? Ele está falando sobre surfar. Olha as palavras que ele utiliza para falar com o surfista. Então, tudo isso deve ser levado em comunicação. As pessoas com as quais eu estou conversando, a situação, o contexto,
tudo isso deve ser levado em consideração. Mais uma, diz assim, aê, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do ninho português. Então, uma linguagem também, vocês conseguem perceber bem, né, bem tranquila, bem descuidada. Então, é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.